Alô amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo as notícias mais importantes do Ceará nas últimas horas. Tá chegando aí o resumo das informações que foram lançados lá no canal Roberto Kodama. Confere aí. Primeiro assunto, Vasco abriu conversas para a contratação de Vina, o meio-campista de 31 anos do Ceará, que pertence ao Vozão. As tratativas ainda são incipientes, estão no começo, mas há otimismo e um acerto como jogador, como soube o portal Agoal. A ideia é que o atleta de 31 anos chegue em definitivo ao São Januário. Maurício Barbieri, inclusive, deu sinal positivo, deu aval aí para a negociação, e o diretor de futebol, Paulo Brax, mantém contatos com o staff do jogador. Vina, que tem contrato com o Ceará até o final de 2024, até dezembro de 2024, mas com o rebaixamento do clube, avalia a possibilidade de uma transferência. Os cariocas são os principais interessados em contar com o meio-campista para a próxima temporada. Portanto, Vina deve estar trocando o Ceará pelo Vasco da Gama. O principal entrave no momento é a liberação do Ceará. A diretoria gostaria de receber uma compensação financeira pela saída do atleta, mas entende que terá dificuldades em manter o pagamento dos salários após a queda da receita na Série B do Campeonato Brasileiro. Como se sabe, a receita da Série B é imensamente menor do que a Série A, inclusive com os direitos televisivos. Na última partida, Vina esteve em 55 partidas do Ceará, com 4.288 minutos em campo. No período fez 12 gols e se responsabilizou por 5 assistências. Ele teve atuações de destaque, mesmo com o descenso da equipe, principalmente no primeiro semestre. Segundo assunto, o Fluminense encaminha a contratação do meio-atacante Lima do Ceará. Mais um que está saindo aí do Vozão. Depois de encaminhar a contratação de um pacotão de reforços, o Fluminense está próximo de acertar com outro nome para a próxima temporada. Trata-se do meio-campista Lima, que atuou no Ceará no último ano e tem contrato até dezembro de 2023 com o Alvinegro. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal GE e confirmado pelo Lance. Na última temporada, o jogador disputou aí 53 partidas, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Lima tem 26 anos, meio-campista, conviveu com altos e baixos com a camisa alvinegra no ano em que o Vozão foi rebaixado para a Série B. Ao longo da carreira, o atleta já defendeu as cores do Grêmio, aliás, iniciou no Grêmio, Mallorca do Espanha e Al-Wassel dos Emirados Árabes. E após o rebaixamento, o Ceará vê o seu elenco de 2022 se desmanchar. Além da possível saída de Lima para o futebol carioca, a equipe não poderá contar com Messias e Mendonça, foi negociado com o Santos, assim como Fernando Sobral, que deixou o clube e defenderá as cores do Cuiabá em 2023. E o terceiro assunto, o Flamengo ligou para o Ceará e buscou informações sobre o meia revelação do Vozão das categorias de base do Ceará. Recém-integrado ao elenco profissional do Ceará, o meia David, de 18 anos, despertou o interesse da diretoria do Flamengo nos últimos dias. De acordo com o portal Diário do Nordeste, o rubro-negro entrou em contato com o Vozão no intuito de saber a viabilidade do negócio em definitivo. Entretanto, as conversas não avançaram. Em resumo, David tem contrato com o Ceará até dezembro de 2025 e alta multa rescisória, cujos números não vieram à tona. Anteriormente, por seu desempenho base, o atleta chegou a atuar diversas vezes na seleção brasileira sub-17. Nos bastidores do futebol cearense, a promessa é reconhecida pela técnica, visão de jogo e velocidade. Portanto, anote aí, David, o meia que pode dar bons frutos no Ceará. E uma última informação, uma informação boa, uma informação positiva
Ceará avança em negociações e mantém futebol feminino para 2023. Clube trabalha na montagem do elenco para a Série A1 da modalidade. É o futebol feminino que estava aí sob risco de acabar devido à crise financeira do Ceará e também devido ao rebaixamento, que realmente as condições financeiras do Vozão não vão ser as melhores em 2023. Mas o Ceará manteve as atividades do futebol feminino para 2023. Diário do Nordeste apurou que o clube avançou nas negociações com patrocinadores e já planeja a representação do elenco para o fim de 2022. A equipe foi campeã do Brasileirão Série A2 e garantiu acesso inédito à elite nacional. Boa notícia para as meninas do Vozão. Zé Roberto está em negociações avançadas com o Mirassol. Jogador de 26 anos vai jogar o Paulistão em vez do cearense. O Mirassol está no grupo B do Paulistão, ao lado de Guarani, São Paulo e Água Santa. O Leão estreará diante do Santos na Vila Belmiro. O atacante Zé Roberto está negociando sua volta ao Mirassol. O atacante de 26 anos pertence ao Ceará e tem conversas adiantadas com o Leão para emprestar o jogador para a disputa do Paulistão. Será a segunda passagem do atacante pelo Mirassol. O atacante desembarcou no Leão em 2017, sendo emprestado posteriormente no segundo semestre para equipes com calendário como Criciúma, São Bento e Ponte Preta. O jogador ainda acabou cedido para clubes da Coreia do Sul e Emirados Árabes. Em 2020, o atacante ganhou destaque no futebol paulista ao marcar 2 gols contra o São Paulo, isso nas quartas de final do Paulistão, classificando o Leão para as semifinais. Detalhe, na época, o Mirassol estava sem 18 jogadores contaminados por Covid-19 e montou o elenco às pressas. Zé Roberto foi inscrito um dia antes da partida e com apenas um dia de treinamento decidiu o jogo para o Mirassol, que venceu o tricolor por 3-2 em pleno Morumbi. O jogador ainda passou pelo Atlético Goianiense e estava no Ceará, onde tem contrato até 2024. Na última temporada, o atacante marcou 6 gols em 40 jogos disputados, sendo alvo constante de críticas da torcida do Vozão. O clube acabou rebaixado para a Série B de 2023. William Formiga, lateral esquerdo do Vila Nova, está próximo de acertar com o Ceará. William Formiga está próximo de deixar o Tigrão e será anunciado como novo reforço do Ceará para a temporada 2023. O atleta irá sair de graça para quitar uma dívida que o clube goiano tem com o Vozão. O Vila Nova deve cerca de R$400 mil para o Ceará, ainda na negociação de Patrick William em 2019 ao Famalicão de Portugal. Na época, o Tigre não repassou o valor total ao Vozão, que tinha ainda parte dos direitos do mesmo. E agora a quantia gira no valor mencionado, que é o preço estipulado pelo passe do atleta. A negociação está avançada e será concretizada nos próximos dias. William Formiga chegou ao Vila Nova em 2020 e de lá para cá esteve em campo em 114 jogos e marcou 2 gols. O jogador era o principal nome para a lateral esquerda do elenco colorado em 2022, enquanto seu substituto imediato era o jovem Jefferson, de apenas 19 anos. A saída de William Formiga representa também mais um jogador identificado com o clube a deixar o Oba no fim desta temporada. Agora, apenas o zagueiro Rafael Donato tem mais de 100 partidas pelo Tigre. O defensor fez 136 jogos, William Formiga 114, Pedro Bambu 106 e Arthur Rezende 104 deixam o clube neste fim de 2022. Diego Rigonato se despede do Ceará. Diz ele: lutei de todo o coração. Meu atacante disputou 8 partidas pelo Alvinegro em 2022. O meio-atacante Diego Rigonato se despediu do Ceará nesta segunda-feira. O atleta chegou ao Vozão em junho com vínculo até o final da temporada. Rigonato fez 8 partidas pelo Ceará, sem gols e nem assistências. No período enfrentou sucessivas lesões musculares.
O jogador publicou em redes sociais a seguinte mensagem: "Obrigado, Ceará. Gostaria de agradecer muito pelo respeito e confiança até aqui. Nosso objetivo não foi alcançado, mas lutei de todo o coração para defender esse clube e essa torcida. Experiência e lutas. Assim temos que enfrentar nossa vida. Deixo aqui meu muito obrigado e peço ao Senhor que os abençoe muito e volte rápido à elite, que com certeza é o lugar devido a esse escudo. Bora vozão", publicou o jogador nas redes sociais. Além do meio-campista, Matheus Peixoto, Sobral, Messias e o Mendonça se despediram do Ceará. O Ceará anunciou a contratação do meia Jean Carlos para a temporada 2023. O meia, ele tem 30 anos, é o quarto reforço alvinegro e chega ao vovô após 4 últimas temporadas de destaque no Náutico. O contrato de Jean Carlos é válido até o fim de 2024. Para contratar Jean Carlos, o alvinegro teve a concorrência do Sport, que será rival do clube cearense na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um dos destaques da equipe pernambucana, o meia não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C do Náutico e terminou a segundona com 3 gols e 3 assistências em 29 partidas. Em 2022, o camisa 10 participou de 46 jogos, marcando 6 tentos e dando 5 passes para o gol. Campeão da Série C 2019, bicampeão pernambucano em 2020 e 2021, Jean Carlos, de 30 anos, disputou 151 partidas pelo Náutico com 36 gols e 25 assistências. Albeci Júnior, diretor de futebol do Ceará, salientou que a negociação não foi simples, uma vez que Jean Carlos era pretendido por diversas equipes, mas que o esforço valerá a pena devido às características do novo contratado alvinegro. Palavras de Albeci Júnior. Jean é um jogador que já estávamos monitorando, um jogador que pensa o jogo, trabalha muito bem na armação das jogadas, tem um bom chute de média distância e uma boa bola parada também. Acreditamos ser um jogador que vai nos ajudar bastante. Foi uma negociação difícil, pois tínhamos concorrência, mas conseguimos chegar a um acordo tanto com o clube quanto com o atleta, pontuou. Olha a ficha técnica do jogador. Nome completo: Jean Carlos Vicente, conhecido como Jean Carlos. Jogador atua na posição de meia, idade 30 anos. Clubes onde passou: São Bernardo, Vila Nova, São Paulo, Coritiba, Goiás, Grêmio, Novo Horizontino, Mirassol, Náutico e agora o Ceará. Após o rebaixamento dos pernambucanos para a Série C, a diretoria do Timbu já havia sinalizado a dificuldade em manter o camisa 10. Com um salário considerado alto para a nova realidade, a saída de Jean era questão de tempo. O meia, inclusive, sequer se reapresentou com o elenco alvirrubro na pré-temporada. O Sport chegou a formalizar uma proposta por Jean Carlos, mas o negócio não andou. Segundo o presidente Yuri Romão, a contraproposta do Náutico foi muito alta, o que distanciou o rubro-negro do acerto com o atleta. Sem o acordo entre os rivais, o Ceará intensificou as investidas e chegou, enfim, ao acordo com o alvirrubro. Os valores envolvidos na negociação, no entanto, ainda não foram revelados. Até o momento, o Ceará já acertou as contratações do zagueiro Thiago Pagnussati, que retorna, e dos meio-campistas Arthur Rezende e Kaique Santos. Jean Carlos foi o quarto reforço oficializado. Em 2023, a equipe alvinegra disputará 4 competições: Cearense, Copas do Nordeste e do Brasil e a Série B do Brasileirão. Tá aí, portanto, a novela se estendeu, teve capítulos a mais, mas enfim, o final feliz aconteceu tanto para o Jean Carlos quanto para o Ceará. E o Ceará tem um bom meia, um bom camisa 10, bom nas bolas paradas, bom nas criações de jogadas, distribuição de jogada para os atacantes. Foi um bom investimento do Ceará, sem sombra de dúvidas, que deverá perder o Vina para algum clube da Série A do Campeonato Brasileiro.